Página virada. Depois da derrota para o Grêmio, grupo já foca no clássico de sábado contra o Fluminense. Adversário vem desesperado depois de perder mais uma vez e estar na boca da zona de rebaixamento. Técnico Vanderlei Luxemburgo conta com reforços importantes para esse jogo e torcida cruzmaltina compra os ingressos disponíveis. Poucos, é verdade, mas em poucos minutos para a partida que vai ser fundamental para que o Vasco consiga ficar ainda mais longe da zona de rebaixamento. Essas e outras informações você vai ter a partir de agora, aqui no AVNews. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Assim é o Campeonato Brasileiro. Não dá nem para ficar pensando muito em derrota, sofrendo, tendo um luto muito grande. Porque hoje os jogadores já se reapresentaram na parte da tarde no CT do Almirante, preparação para o jogo de sábado, às 19 horas, no Maracanã, contra o Fluminense. O técnico Vanderlei Luxemburgo recebeu hoje duas boas notícias. As voltas do atacante Rossi e do zagueiro Oswaldo Henriques. Quem confirma a volta dos dois, Rossi estava também suspenso, mas com uma pequena fadiga muscular e poderia ficar de fora por lesão. Mas quem confirma a volta dos dois é o médico do Vasco, Dr. Rodrigo Furtado. Oi, Flávio, boa noite. Sobre o Oswaldo Henriques, ele já está recuperado dos processos inflamatórios do tornozelo, treinou hoje, bem tranquilo, sem dor, e está apto para a partida, está à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. E sobre o Rossi, ele também está apto para a partida, está liberado, foi uma fadiga muscular, ele não sofreu qualquer tipo de lesão, e a gente aproveitou o fato dele estar suspenso para fazer uma recuperação desse processo de fadiga muscular nos últimos 2-3 dias e já está também treinando com o grupo e à disposição. A volta dos dois vai trazer boa perspectiva, pelo menos que o time possa melhorar. Não há dúvida nenhuma que a válvula de escape Rossi fez muita falta na partida de ontem. O Vasco pouco atacava por ali, pouco tinha o agudo jogador cruzmaltino. E também na zaga, Oswaldo Henriques vinha sendo uma segurança, apesar que Ricardo Graça não comprometeu. Mas o que mais vem chamando a atenção do torcedor do Vasco, da crônica esportiva, é o fato do Vasco fazer 20 minutos bons e de repente cair de rendimento ou então recuar, como foi no jogo com o Ceará. Na partida com o Ceará, as desculpas foram a questão da viagem longa, a falta de hidratação. O médico do Vasco que acabou de falar, Dr. Rodrigo Furtado, nos deu essa explicação na terça-feira na nossa live, que você vê aqui em cima no card. Mas ontem não tinha desculpa. Jogo em casa, o Vasco saiu na frente, estava jogando melhor e de repente recuou demais. O lateral esquerdo Henrique conversou com a reportagem do canal Atenção Vascaínos e fala sobre essa queda do Vasco. Se é queda física ou realmente se é algo que vem trazendo para os jogadores uma insegurança. Faz gol, tem que recuar. Com a palavra, o lateral esquerdo do Vasco, Henrique. Eu acho que não, porque como você falou, a gente sofreu gol de empate no primeiro tempo e a gente também continuou jogando no primeiro tempo. E aí logo no início do segundo eles encaixaram um contra-ataque, foram lá e foram letais e mataram a finalização que eles tinham, né? E também nem era uma finalização tão clara assim. Mas a felicidade do jogador deles acertou bem o canto e não teve o que a gente fazer assim. Mas foi um contra-ataque, não foi físico ou qualquer tipo de desgaste. Outra questão que se coloca claramente, o Vasco está a 9 pontos da zona de rebaixamento, do primeiro que está na zona de rebaixamento, e continua a 7 pontos da teórica, da hipotética soma de 45 pontos que livra uma equipe do rebaixamento. Pensar em fugir do rebaixamento ou pensar em de repente somar mais pontos e brigar por alguma questão sul-americana, talvez uma pré-Libertadores. No Vasco, esse discurso nunca foi colocado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Nós acreditávamos, ainda acreditamos, por que não? Como torcedores e principalmente como analistas, não vemos também ninguém tão melhor, a não ser aqueles que estão acima na tabela do Vasco. E o Vasco tem mostrado, em confrontos diretos com essas equipes, que realmente está abaixo. Vanderlei falou disso ontem na coletiva, falando da questão da qualidade dos jogadores. Há uma enorme qualidade. Mesmo o time suplente do Grêmio tem jogadores melhores que o
time titular do Vasco da Gama. O lateral esquerdo Henrique também falou sobre essa questão do sinal vermelho, do sinal de alerta. Tem uma gordura boa ou é bom logo resolver essa questão e chegar aos 45? Hein, Henrique? Então, da gente, dentro do vestiário, a gente não... Sinceramente, a gente não teve essa tranquilidade que vocês falam aqui do lado de fora, entendeu? E a gente está sempre querendo um algo a mais. A gente sabe que a gente precisa... A gente distanciou um pouco dessa situação, mas mesmo assim a gente não está contente com isso, entendeu? Então, o nosso grupo interno ali, a gente sabe que a gente nunca relaxou, a gente sempre manteve a atenção em todos os jogos. Todos os jogos a gente está encarando como uma decisão, porque por mais que a gente esteja no meio da tabela ali, a gente sabe que é muito competitivo, sabe que precisa estar sempre ganhando, sempre pontuando, que é importante dentro do campeonato. Bom, com a volta de Oswaldo Henriques e com a volta de Rossi, a dúvida existe em relação à formação da equipe. A gente não sabe. A defesa praticamente definida, não tem muito para onde correr. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique na lateral esquerda. A partir daí, muitas dúvidas. Os dois volantes, que eram quase certeza, passam a não ser depois do jogo de ontem, principalmente o Richard. Será que Richard joga? Será que Bruno Gomes vai merecer mais uma oportunidade? E Raul, que fez um jogo muito ruim. Fred Guarim teve boa participação e fez até gol. Será que vai ser mantido? Será que o Felipe Ferreira, que muitos reclamaram que poderia ter entrado ontem e não o Bruno César, perdeu espaço, perdeu prestígio? Por que Ribamar saiu? Será que Ribamar pode continuar como titular? E Marrone, joga melhor pelo lado esquerdo ou joga melhor centralizado? São dúvidas num curto espaço de tempo para pegar um Fluminense desesperado. Já já vamos falar daquilo que a gente pensa que pode ser o Vasco para sábado. Mas antes vamos falar do nosso adversário, que está em situação muito pior que a do Vasco. Está ali pertinho da zona de rebaixamento e vem de uma derrota para o Ceará ontem, também na capital cearense. Quem fala do Fluminense é o Vitor Lessa, repórter da Nova Geração da Rádio Globo, que nos traz informações sobre o Flu. Manda daí, Vitor. Bom, o Fluminense retornou de Fortaleza, se reapresenta amanhã no CT Carlos Castilho de portões fechados. Ninguém vai dar entrevista antes do clássico contra o Vasco. O clima ficou bastante pesado, como já era de se esperar, depois da derrota na quarta-feira para o Ceará, uma derrota que pesou muito contra um concorrente direto. E aí o técnico Marcão passou de fato a ficar ameaçado no cargo. Por incrível que pareça, a diretoria vai se reunir hoje ainda para discutir isso. A verdade é que a diretoria já mapeia aí um novo nome para assumir o comando do time, principalmente se uma nova derrota voltar a acontecer no clássico contra o Vasco. Nos últimos 4 jogos, o Fluminense soma 3 derrotas, apenas um empate diante da Chapecoense e dentro do Maracanã. Então uma situação muito complicada, o time numa situação difícil na tabela e o Marcão ameaçado de ser demitido. Ele poderia sair de interino treinador e voltar a ser auxiliar. Bom, em relação ao time, para enfrentar o Vasco, a gente não vai ter acesso ao treino de amanhã, como eu disse, mas sabemos que o Alan volta de suspensão. E aí normalmente ele volta ao time titular. O Fluminense não tem nenhum jogador suspenso, então vai ser a base que vem jogando nos últimos jogos. Creio que o Marcão não vai fazer grandes alterações. O Marcos Paulo deve ser mantido no ataque. Ele vem tentando algumas alternativas, mas a verdade é que até agora não vem surtindo efeito. Então o Fluminense treina de portas fechadas amanhã e vai para o clássico contra o Vasco de boca fechada. Valeu, Flávio, um abraço para todos. A defesa do Vasco, como eu já disse anteriormente, deve ser essa com o Oswaldo Henriques entrando no lugar do Ricardo Graça. Daí para frente, gente, eu não me arrisco. Vanderlei talvez mude, mas talvez não vá mudar muito também, porque se mudar demais pode trazer um problema de entrosamento. Quem está praticamente certo é o Fred Guarim, que apesar de ainda não estar 100% fisicamente, mas mostrou muita qualidade, muita força e ainda fez um gol de falta. Fred Guarim fala da experiência que vai ter agora, porque o Vasco tem que pensar em jogar contra o Fluminense no Maracanã, local que ele ainda não jogou vestindo a camisa Cruz Maltina. Fred Guarim e o duelo de sábado no Maracanã. Sí, agora já estamos pensando naquele jogo, um jogo importante, um clássico, mas do que nada são os pontos que, porque é um jogo direto e a gente tem que ir lá pensando em ganhar, mas vamos preparar-nos agora já, a partir de amanhã, mentalizar-nos nesse jogo. O Vasco pode ter complicações. A súmula do senhor Wilton Pereira Sampaio, da Federação Goiana, foi carregada.
foi carregada com Daniel Gonçalves, que é fisiologista do Vasco, que é chefe do departamento científico do clube, que ontem teria proferido as seguintes palavras colocadas na súmula. Deu na TV, não foi pênalti na hora do pênalti de Leandro Castan em cima de Luciano. Os dois subiram com braços abertos. Estão de sacanagem com a gente, teria dito Daniel aos jogadores do Vasco dentro do campo. O bandeira, Fabrício Vilarinho, passou isso ao árbitro que relatou na súmula. Outra situação que preocupa demais, o Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula também que copos foram jogados no gramado. A gente sempre diz isso aqui, torcedor. Não traga prejuízo ao Vasco. Se você não está gostando do time, vá embora. Saia do estádio, não faça isso. Não crie confusão, xingue o jogador. Tenha o seu ataque de fúria, mas não prejudique o clube. O Vasco pode sim, por um copinho, ainda mais com a má vontade que existe, perder mandos de campo. Já tivemos problemas sérios no Campeonato Brasileiro de 2017, aquele Vasco e Flamengo, que o Vasco ficou 6 jogos sem mando de campo. Lembra? Pra que isso? Então, se você pensa em fazer isso, não vá ao jogo. E se você estiver no jogo, pense na coletividade, porque o Vasco pode ser sim. Tomar aí uma grande suspensão em função de um copinho ou de copinhos que foram jogados no gramado. Ah, mas é um copinho só. Mas é regra, gente. A regra precisa ser seguida. A gente precisa seguir, por mais bobas que sejam as regras. E isso pode trazer um grande prejuízo para o clube. Para a gente concluir, a arbitragem só amanhã. Vamos continuar de olho. Mas olha, realmente a arbitragem ela não anda boa para o Vasco, mas o time também precisa ajudar. Os 1.500 ingressos que estavam à disposição do torcedor do Vasco foram todos vendidos. É um absurdo. 1.500 ingressos apenas para um estádio como o Maracanã. O argumento do Fluminense é que em São Januário também foi dada a mesma carga. Só que São Januário é um estádio para 20, 22 mil pessoas. O Maracanã cabe em 70 mil. Teremos um estádio vazio, porque o torcedor do Fluminense também está desmotivado e não vai em grande número. Como é que se faz profissionalmente futebol assim? É muito complicado. Treino amanhã de manhã, às 10 horas. Logo depois, os jogadores seguem em concentração para o jogo de sábado, às 19 horas, contra o Fluminense, no Maracanã. E em nome da CG Segurança Eletrônica, do meu amigo Cristiano, chateado, triste, vascaíno doente, estamos trazendo a hora do abraço. Tem abraço hoje. O recado é para você, amigo síndico, você que está precisando de um contrato de manutenção para o seu condomínio, nas áreas de portões automáticos, interfones, sistemas de câmera, alarmes e cercas elétricas. Ligue para a CG Segurança Eletrônica, os telefones estão aqui embaixo, o e-mail também está aqui embaixo. Promoções especiais, orçamento sem compromisso e visitas grátis. E o melhor, fechando o contrato de manutenção com a CG, você só paga a primeira mensalidade 30 dias depois no boleto bancário. Vai perder essa chance? Ligue agora e aproveite. Um grande abraço para os amigos Ricardo Lima, ao Arthur Emílio, a querida Marisbela Santos, um beijo Marisbela, ao Digão Salles, ao Diego Costa, ao Romarinho Santos, ao Rodrigo de Jesus, ao Abel Leite e ao Diogo, que hoje encontrei na fila do banco. Dia de pagamento, dia 30, né, Diogo? A gente tem que pagar as contas, não tem jeito. Apesar do Vasco estar nessa fase tão difícil, a gente tem que estar com um sorriso aberto. Grande abraço, muito obrigado a você, Diogo. Bom, amanhã de manhã a gente tem um bom dia, depois a gente vai ter o Avenews na sexta-feira, esquentando o jogo, informações quentes sobre o Vasco que pega sábado o Fluminense às 7 da noite. É isso aí, gente. A vida é assim. Ontem uma pancada, hoje precisamos estar, ó, sorriso aberto, mesmo que forçado, para falar do Vasco e trazer as coisas do Vasco. E lembrando também que amanhã no Bom Dia vamos trazer informações sobre a reunião do Conselho que acontece agora, questão de contas aprovadas da gestão no ano passado. Será que serão aprovadas? Temos uma briga política muito séria no Vasco, muito complicada, mas a gente vai trazer porque uma reprovação ou uma aprovação trazem consequências diretas ao futebol do clube. Ok, turma? Uma ótima quinta-feira, um finalzinho de quinta-feira, uma grande sexta-feira para todos vocês. Que fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau.